Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Hoje para uma conversa com a Sofia Belchior sobre as criações para um público específico, crianças e famílias, e sobre o espetáculo Dong Ding, que a Companhia Dança Arte estreou no início de março, em Palmela. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Tiago, e a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, estou curioso sobre o título da criação. A que público é que se dirige a criação Dong Ding? Então, para responder à primeira questão em relação ao título da criação, é sempre mais uma criação dentro da própria criação, andamos um pouco às voltas, e a verdade é que as últimas criações para este público têm tido ou dizeres ou brincadeiras à volta das palavras, e não necessariamente muito lógicas. E aqui, como nós falamos também de campainhas que alertam para determinadas situações, e depois já vamos falar sobre isso, pensámos que seria interessante brincar com o som da campainha, mas em vez de irmos ao habitual ding-dong, decidimos inverter também, num apelo à criatividade e àquilo que pode ser um bocadinho mais abstrato e com uma leitura mais interessante do que o óbvio. Em relação à questão a seguir, portanto, a que público se dirige? O Dongding é sobretudo criado para crianças a partir dos 3 e até ali à faixa etária dos 10. No entanto, nós consideramos que é um espetáculo, uma criação para todos os públicos, portanto, para as famílias, para os séniores. Penso que será um espetáculo que se adapta a todos. Muito bem. E é bastante abrangente, até porque o tema dá asos a que as pessoas também criem a sua opinião sobre aquilo que estão a ver e as campainhas. Exatamente. Então, explica-nos um pouco o contexto da criação. Quais são os pontos de partida para a criação Dongding? Então, nós temos vários temas e vários pontos de partida. Muitos têm a ver com aquilo que é filosofia para crianças, aquilo que tem a ver com a identidade de cada um de nós, a importância de nos conhecermos, a importância de sermos nós próprios, de termos sentido crítico, de conseguirmos nos posicionarmos com uma opinião sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que sentimos. Fala-nos também da importância do pensar e alerta um pouco para a questão do tempo, da forma como nós estamos a gerir o tempo, e eu quando digo nós, os mais velhos e depois esse reflexo nos mais novos, e portanto a forma como estamos a gerir o tempo, a necessidade de pararmos para pensar, para refletir nesta vida que temos bastante acelerada. Fala-nos também da importância de criar um equilíbrio e por isso há muitos movimentos que têm mesmo a ver com esta questão do dar e do receber e do balançar, e portanto fala-nos também dessa questão do equilíbrio, da gestão das emoções, e é também um elogio à criatividade e à, à importância que devemos dar, principalmente aos mais novos, em criar espaços para criarem, para inventarem e não sermos nós adultos sempre a darmos as ideias em bandeja já formatadas. Portanto, fala-nos um bocadinho disto tudo. Sei que são temas um bocadinho vagos, mas sobre os quais refletimos, porque também acompanhamos a criação e a educação de muitos, os mais novos, e por isso, sim, são temas que gostamos de abordar. E temas que estão, passando a expressão, na moda que toda a gente aborda atualmente. Muito bem. Que áreas artísticas envolvem uma criação como esta? Um, ou seja, são muitas. Uhum. E a primeira, porque é um espetáculo de dança, inevitavelmente a coreografia, portanto, a criação coreográfica dos movimentos, a composição musical, que é também fundamental, a cenografia, aquilo que são os adereços, aquilo que nós utilizamos, na peça para também ilustrar e contar, a história e revelar algumas imagens, os próprios figurinos, a luz,
que é também muito importante na leitura do espaço e da própria coreografia. Depois, num outro plano, temos a questão do design gráfico, que é também bastante importante, porque muitas vezes a primeira abordagem do público à peça, não é? Tem a ver com o design gráfico antes de chegar ao palco. A questão também da frente de casa, que como é que se recebe o público, e que questões é que queremos frisar logo desde a entrada no espaço em que acolhe o espetáculo. E depois a própria fotografia, porque é também uma criação. Quem fotografa assina também esse olhar e essa perspectiva sobre a peça, e o mesmo se aplica à questão do vídeo, como é que ele se filma, e ao fazer um teaser é também uma criação, no sentido que é mais uma leitura sobre aquilo que está no palco, não é? Para as pessoas verem. Portanto, são muitas Bem, áreas artísticas, sim. estou a ver que sim, portanto, com uma panóplia de áreas artísticas envolvidas, hum, lanço duas perguntas, se me permites. Portanto, a primeira é logo quais os criadores envolvidos, porque com tantas áreas acredito que cada uma delas tenha um criador envolvido. E a outra era como é que o Dong Ding, sendo uma criação, com esta natureza, a pergunta é se segue uma linha temática ou estética. Então, começando pela pergunta mais fácil, a mais acessível de responder. Em Certo. relação, em relação aos criadores, eu próprio tenho um papel um bocadinho de cruzar as várias vertentes artísticas, e a narrativa e aquilo que são as ideias gerais da peça são minhas, e que vou passando aos poucos aos vários criadores e que têm a ver com as etapas de criação. Portanto, eu assino a coreografia, mas também a parte musical tem muito a ver com aquilo que é defendido para a própria coreografia, e, portanto, assim temos um compositor. A parte da cenografia, que é também uma pessoa que assina a cenografia, mas que acaba muito por ser influenciada sobre aquilo que é a ideia base e aquilo que se quer dançar em palco. E o mesmo se aplica aos adereços, aos próprios figurinos, não é? Um, e depois, em relação ao design gráfico, há outra equipa que assina o design gráfico, há uma pessoa que assina a fotografia e uma pessoa que assina o vídeo. Portanto, podem consultar a ficha artística. Somos uma equipa de várias pessoas, e que lá está, e que gostamos de trabalhar muito em rede, e para que o objeto artístico tenha coesão e seja oferecido ao público como um todo, e não como criações díspares num mesmo formato. E portanto, sim, somos vários, mas há aqui um trabalho de estruturação e de envolvimento das várias criações que permitem depois que o espetáculo seja uno, não é? Pronto. Exato. Em relação à linha temática e estética, é inevitável que isso aconteça. Isto porquê? Porque nós somos os mesmos criadores há alguns anos, e isso também defendemos, apesar de mudarmos também com as experiências e com as vivências e com os próprios dias, mas existe uma linha naquilo que fazemos e como fazemos. Para além disso, há depois uma opção da Passo e Compasso e da Dançarte, em ter uma linha estética para os espetáculos para as crianças, e que já tiveram várias linhas, e que agora, desde 2009, e parece muito atrás, mas é verdade, nós temos abordado as questões ligadas à filosofia e à questão de abordar estes temas que já falámos, com os mais novos, mas de uma forma lúdica e interessante. Temos por opção utilizar uma composição musical que envolve música clássica. Isso é uma linha, ou seja, é uma afirmação, é uma opção criativa. E depois, em termos da estética mesmo dos figurinos e tudo isso, acaba por ser, apesar de abordagens novas, mas as peças seguem-se umas às outras, e também têm sido feitas por dois bailarinos, dois intérpretes, o que também acaba por ser uma linha, não é?
Portanto, sim, para te responder, acho que segue essa linha temática que temos vindo a desenvolver, e claro que ao longo dos anos se vai alterando, mas tem um eixo de pensamento. Muito bem. Falando da linha que a Passo e Compasso e a Dançar-te assumem, como disseste, gostava que nos falasses um pouco das primeiras peças para crianças e também do percurso que engloba 24 criações para este público. Exato. Então, números são números, como nós sabemos, e Exato. valem o que valem. Sim. Mas a verdade é que nós temos organizado as criações por públicos, e para este público específico, realmente esta foi a 24ª criação. Um, e lá está, elas têm sido diferentes, mas parecidas. Nós começamos por criar para histórias e para contos de livros que já existiam, pronto. E na altura até tivemos, eram outros tempos, as sociedades viviam de outra forma, não é? Portanto, recuamos até 1996. E por isso, em algumas estreias e em alguns espetáculos, até tivemos a presença dos próprios escritores desses livros, o que complementava a oferta, não é? E acho que foram, sem dúvida, criações bastante divertidas de criar e até interessantes para o público. A certa altura decidimos que era interessante criarmos os nossos próprios libretos, as nossas narrativas, e tivemos um ciclo, chamemos-lhe um ciclo, de várias criações que eram sobre a família Chouriço. Uhum. E a família Chouriço, para quem não sabe, é baseada nos livros que eu tive quando era criança, e que tem várias personagens, e uma delas efetivamente é uma família de porquinhos. E conta à minha mãe que eu a certa altura acreditava que aquele mundo e aquelas pessoas existiam mesmo, não sei exatamente aonde, mas dizia sempre lá, na terra da família Chouriço. E portanto achei que depois poderia ser interessante ir buscar essa memória, e criámos três peças, e até depois inventámos e criámos outras personagens, todas à volta desse imaginário e desses livros. E isso tinham temas bastante educacionais, vá, digamos assim, e foi também interessante as pessoas seguirem esse ciclo e esse evoluir dessas personagens. Um, Tivemos uma outra peça bastante arriscada e que se chamava na altura Era uma Vez, Talvez Outra Vez, e que foi uma peça em que nós convidámos a própria comunidade educativa a criar a peça connosco, ou seja, em vez de serem só público, houve 4 turmas que estiveram no Cineteatro São João por vários episódios e criaram connosco. Foram eles que fizeram as escolhas e as opções de algumas das matérias e das criações que já aqui falámos, que são importantes para o espetáculo. E era um espetáculo que, no decorrer do próprio espetáculo, o público decidia o caminho do espetáculo, e por isso volto a dizer que foi interessante e foi bastante arriscado. Arriscado. Algumas sessões correram melhor, outras nem tanto, mas acima de tudo foi um grande desafio para a equipa. Nós tínhamos 3 ou 4 caminhos, e no direto, ou seja, no decorrer do espetáculo, eram determinadas crianças que escolhiam para onde é que ia o espetáculo naquele dia, e portanto foi um desafio interessante, acho que para todos. Muito bem. Depois criámos depois uns outros personagens que eram animais, quase como se fosse uma fábula, que eles não falavam, mas que dançavam e contaram as histórias pelo movimento. Um, e depois então tentámos afastar e fazer aqui não diria uma quebra, mas uma opção, uma opção artística e estética bastante diferente. E aí sim fomos para temas mais abstratos, mas bastante concretos, e numa linha estética um bocadinho diferente, com estas opções que já referi acima, e pronto, que deram também um olhar diferente àquilo que são as criações para os mais novos. Portanto, em termos de percurso, tem sido interessante, e também acho que muda muito com aquilo que são as nossas vivências enquanto criadores, aquilo que também auscultamos da sociedade, e nomeadamente dos mais novos.
porque acompanhamos crianças em várias situações, não só nos espetáculos, como em ateliês, aulas regulares e por aí fora, e portanto isso também se reflete inevitavelmente naquilo que lhe queremos dar com estes espetáculos, e por isso sim, acho que tem sido aqui um percurso bastante rico, de certeza, e desafiante, porque é também uma grande responsabilidade criar para esta faixa etária. Muito bem, portanto, aqui do relato que acabas de partilhar, assumidamente ficamos todos a ganhar. Ahm, Presumo, e penso eu que é de conhecimento de todos nós, daqueles que nos ouvem e que vão acompanhando o trabalho, que é diferente criar para este público em comparação com outros. Tem contornos específicos, ou seja, existe uma fórmula, uma estrutura, como é que se processa a criação, Sofia? Sim, eu acho que para responder é diferente criar para este público, diferente no sentido que, enquanto para o público em geral, nós podemos, eu diria, criar com mais à vontade, sem, tanto, sem, sem termos a necessidade de pensar tanto naquilo que queremos dizer. Por exemplo, para bebés será outro tipo de criação, outro tipo de pensamento, também bastante específico. No caso das crianças, deste público que estamos agora aqui a falar, não sei se existe uma fórmula, mas efetivamente, no nosso caso, nós temos uma forma de criar, e eu começo sempre pelo tema, e pelos temas que eu quero desenhar nessa criação e enfatizar mais. Depois, a música é realmente um eixo para a criação muito importante, ou seja, é quase as primeiras coisas que têm que ser definidas. Um, a própria interpretação e a forma como se expõe as coisas, nós utilizamos muitos gestos ah, e, e até movimentos um bocadinho mais óbvios dentro daquilo que é a linha abstrata da peça, para que sirva de imagem e de ponto de encontro na leitura dos mais novos. E, portanto, há essa preocupação, ou seja, não ser só a dança contemporânea, mas sim ter mais o contar da história através do movimento e dos gestos. Este ano, por exemplo, nesta peça, utilizámos também a língua gestual, o que foi interessante. E depois, em relação ao tempo da peça, àquilo que é a leitura rítmica da peça, há sim uma grande preocupação na forma como nos dirigimos ao público. Nós sabemos que os mais novos, e passo a expressão, são multitasking, conseguem fazer muitas coisas, vivem a uma grande velocidade hoje em dia, mas como opção artística nós queremos mesmo abrandar esse ritmo naquilo que são estes espetáculos, queremos desenhar os movimentos, às vezes até torná-los mais lentos ou bastante mais lentos que a realidade, muito desenhados e muito selecionados para que o foco e o olhar seja dirigido e que a leitura da mensagem seja facilitada. Portanto, para te responder, não existe uma fórmula adquirida, mas existem para nós já bastantes regras, não é? Que têm a ver também Uhum. e orientações, e métodos que já temos empíricos e que já sabemos que tem que ser assim. E depois, claro, há sempre o olhar novo para uma criação que vai ser realizada do zero, mas sim, há aqui uma série de coisas que são preocupações e que são opções em relação a este público. Muito bem, portanto, daquilo que acabas de dizer, será correto afirmar que a dançar tem uma linguagem própria, muito bem definida no que toca a criar para os mais novos. É uma afirmação. Eu penso que sim, ou seja, isso, como é que nós podemos chegar a essa ideia? Se o público fosse ver várias peças não sabendo de quem são, provavelmente diria que são das mesmas pessoas, dos mesmos criadores, da mesma estrutura, não é? Que é a dançar que a apresenta, porque lá está, independentemente da música que estão a ouvir, os figurinos serem diferentes, a cenografia também, mas o que nós chamamos é essa linguagem, que tem muito a ver também com o movimento e com a forma como posicionamos a dança em palco,
Aí eu acho que sim, acho que temos uma linha já bastante definida. Muito bem, e reconhecida, diria eu. Do ponto de vista, da interpretação, gostava que nos falasses quais as diferenças que surgem em relação às crianças para outros públicos. Do ponto de vista da interpretação, há aqui algumas especificidades, vá, digamos assim. Eu própria fui intérprete em algumas peças há uns anos atrás e ainda muito nova, ainda no contexto de escola e noutra companhia, também fazíamos muitos espetáculos para crianças e aquilo que eu acho que é verdade é que é preciso muita energia. São peças sempre muito exigentes e não tanto pela coreografia em si, que também podem ser, mas pela importância e pela exigência da concentração do princípio ao fim, não quer dizer que as outras peças nós não tenhamos que fazer isso. Mas este fio condutor de estar sempre a captar a atenção dos mais novos, de estar sempre a criar ligações, seja pelo olhar, seja por uma pausa, seja por uma piada, seja. Portanto, tudo isso é bastante exigente. É preciso também de ser multifacetado em algumas áreas, não ser só exímio em dança, mas conseguir realmente ser muito expressivo, ou seja, as expressões faciais aqui contam imenso, pelo menos naquilo que eu defendo como uma peça para crianças. Não falamos, mas é como se tivessem lá todas as palavras através do olhar e através dos gestos. E depois, por outro lado, também o ser capaz de, ou ter a confiança em si próprio, de se projetar em situações que não seriam tão normais no dia a dia, mas que fazem jus àquilo que é a narrativa e aquilo que é a história que queremos contar, ou as histórias, e que por vezes nos colocam, enquanto intérpretes, numa situação um pouco mais caricata ou mais ridícula, mas que depois, no contexto, é mesmo importante que assim seja, também neste tal apelo à criatividade e à imaginação, para que os mais novos possam depois fazer as suas leituras. E portanto, eu diria que é preciso experiência e é preciso confiança para abordar estes projetos, e, sobretudo, também que os intérpretes se divirtam bastante. Isso é fundamental. Obrigado. Ah, no decorrer da conversa também, fica aqui uma curiosidade, ou eu estou curioso, que, portanto, é um dado adquirido que, para além do prazer que a dançar tem em criar para este público, presumo que existam outros objetivos que orientem este percurso. Sim, nós, desde o início ou da nossa fundação, não é? Digamos assim, que sempre foi muito importante olhar para o público nas várias faixas etárias. E é inevitável que as crianças também ocupem esse espaço e que criar para esta faixa etária é também uma forma de criar novos públicos, de promover a angariação de mais pessoas, de mais famílias à volta da dança, que tenham, sejam eles públicos ou futuros intérpretes, mas que alimentem esta questão das artes e da importância que cada vez mais devemos enfatizar, principalmente nos dias em que vivemos hoje. Nós sabemos que a arte pode mudar a vida das pessoas e pode tornar a qualidade de vida bastante melhor e é também um escape para nos desligarmos daquilo que é a realidade do dia a dia, e por isso sim tem esses objetivos de criar, de angariar públicos, de projetar as pessoas para espaços e zonas que não estão habituadas, e em último caso também criar condições para a própria criação artística e para que os criadores e os intérpretes tenham também espaço para trabalhar. Mas sim, são vários os objetivos que estão aqui por Ok? trás. As estreias, acontecem sempre em Palmela, mas estes projetos significam circulação, ou não? Exatamente, as estreias acontecem sempre em Palmela, com uma exceção, que foi a primeira peça teve uma antestreia em Montemoro Novo,
a pequena nuvem que não queria chover, isto porque coincidiu com o Dia Mundial da Criança e foi um convite feito por essa autarquia. Mas a partir daí, sim, é verdade, estreia sempre em Palmela. E depois significam a circulação por vários pontos do país, que tem muito a ver com as redes de teatros e com as propostas que nós apresentamos e que são aceitos ou não por outros municípios, por outros, até mesmo por escolas ou por outras entidades responsáveis pela programação, mas normalmente estas criações circulam em vários pontos do nosso país. Sim. Muito bem. Os espetáculos são também sinónimo de momentos únicos e memoráveis. Confirmas? Sim, tem muito a ver também com o próprio público, não é? Pronto, porque as crianças são muito inocentes na sua espontaneidade, na forma como recebem os espetáculos, e isso, principalmente nas sessões que são feitas para a comunidade educativa, não quer dizer que as da família não sejam tão ou mais importantes, mas em termos daquilo que é uma massa de crianças a ver um espetáculo destes, há realmente situações que ficam e que são únicas, pronto, pela forma como eles o receberam e pela sua entrega e pelas suas manifestações também de carinho e às vezes até de espanto por aquilo que estão a ver. Muito bem. Portanto, existem com toda a certeza muitas memórias à volta destas criações e também apresentações. Sim, claro, existem memórias que têm a ver com o público, não é? Pronto, nisto que eu falei antes, mas também que têm a ver com a própria interpretação, a própria criação, as viagens que temos que fazer, os sítios onde apresentámos as peças portanto, sim, sem dúvida poderíamos ficar aqui muito tempo e com certeza Uhum. cada um dos intérpretes teria muito a dizer ao longo destes anos, sobre aquilo que são estas memórias à volta das peças para os mais novos, sim. Fica o desafio. Quem sabe um dia. Sofia Belchior, muito obrigado pela partilha. Foi um Obrigada gosto. eu também por nos ouvirem, não é? Claro que sim. Agradecer a todos e a todas aqueles e aquelas pessoas que nos ouvem e acompanham este nosso podcast. Finalizamos este nosso especial Dois Passos de Conversa, agradecendo a todos os que nos estejam a ouvir e convidamos-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas nas nossas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Muito obrigado. Até breve. Um abraço.